Na gíria popular, as pessoas diziam que o presidente Nunes, para governar este país, para além de reencontrar as pessoas, tinha dois problemas. Um era o presidente Guebuza, por causa da bicefalia de poder, e o outro era o Olhacama. Esta questão que está a ser levantada por Olhacama é daquelas questões que me parecem muito injustas na forma como o Olhacama coloca o problema. Vamos por partes. Duas vertentes da análise. A primeira, ele não reconhece os resultados. Os resultados percorrem todos os processos legais até ao Conselho Constitucional e mesmo assim ele rejeita. E começa a fazer várias pressões usando a tal questão dos homens armados. Ora bem, e surge este encontro com o presidente, que depois é esta proposta das regiões autónomas, que passa das regiões autónomas para as províncias autónomas e para aí adiante. O que eu sinto é que o Olhacama deu um passo maior com o pé. Ele fez um compromisso com as pessoas que são seus seguidores, nos comícios que nós aceitamos, que nós assistimos, para um fenómeno que eu acho que não vai ser possível ser aceito na maneira como ele coloca. E por que eu insisto na maneira como ele coloca? Para mim o problema não é... Eu acho que o problema é a descentralização. Eu acho que é legítimo que a descentralização deste país seja discutida. Eu acho que é legítimo. E as formas de descentralização são várias, que podem incluir províncias autónomas ou não. Mas é um processo de debate que não se deve restringir exclusivamente a 250 pessoas. A forma como a organização do Estado não diz respeito apenas às pessoas que estão na Assembleia. E diz respeito a muitas pessoas. A pergunta que pode-se colocar é assim: o que é que vai acontecer se a Assembleia da República, que me parece muito provável, há um consenso nos debates intelectuais e não só, que me parece muito provável, que aquela forma que é proposta pela RENAMO não vai passar na Assembleia da República tal e qual como ela vai ser? A pergunta que se pode fazer a seguir: é o fim da história? Não. Penso que pode haver outros processos de negociação, de acomodação que possam ser feitas entre o governo do Nunes, a Frelimo e a RENAMO, mas que não passe necessariamente por esta forma que é apresentada por Olhacama, que não me parece realizada. O que eu acredito é que, havendo uma forma, uma vontade de diálogo que me parece que está instalada, vai ser encontrado uma alternativa. Alguma coisa vai ser, não sei o que é neste momento, mas eu penso que no diálogo entre Nunes e Olhacama, no diálogo entre RENAMO e Frelimo, vai ser encontrado algo que possa ser oferecido ao líder da RENAMO. Eu não estou a falar de algo material, algo político que possa ser oferecido ao líder da RENAMO. Porque eu digo, ele deu um passo maior com o pé. Ele deu um passo maior com o pé. As promessas que ele faz de uma divisão administrativa do país, as promessas que ele faz, não são realizáveis na forma como ele coloca. Ok? Podem ser discutidas e pode-se encontrar melhores caminhos, mas não a forma que ele coloca. E, mais uma vez, estamos aqui a discutir aquilo que eu disse. O processo interno na Frelimo é o mesmo. Por que estava a falar se houve traição ou não houve? O processo dentro da RENAMO continua a ser o mesmo. Distribuição dos recursos, do poder e aquilo que eles implicam. Poder em si e a questão material. É a questão. Isso, se for levado a sério, eu penso que vão ser caminhos intermediários que podem ser encontrados até se alcançar um equilíbrio maior. É assim. Eu acho que o presidente Nunes desenvolveu estratégias muito interessantes. Eu acho que ele procurou explorar as fragilidades que criaram a instabilidade social neste país nos últimos 7 anos. Ele explorou essas fragilidades do seu antecessor e tentou corrigir. E foi o que ele fez nestes 10 anos. E quais são? Primeiro, a capacidade de poder fazer diálogo
com todas as forças vivas da sociedade. Eu lembro-me que algumas pessoas, ele acabava de ser nomeado presidente, não tinham poucas semanitas, e ele estava a se encontrar com o presidente da Renamo. E a exclamação popular é: afinal é fácil encontrar-se com o presidente da Renamo. Essa era uma exclamação. Portanto, isso descongestiona psicologicamente e reduz as tensões. Portanto, ele explorou esse elemento. O segundo elemento que ele explora é o elemento do pensamento diferente. As pessoas hoje aparecem, aqueles que não apareciam nas televisões, aqueles que não escreviam artigos. Quer dizer, as pessoas sabem que podem falar à vontade, podem escrever sem contar que no dia seguinte vão receber respostas ou vão ser intimidados direto ou indiretamente. Isso gera, por exemplo, nas zonas urbanas, nos círculos intelectuais, uma distensão enorme. O presidente Nunes faz outra coisa interessante. Começa a criar um sentimento de humanismo. Sabe, aquele gesto que o presidente Nunes faz de ir à escola e ficar ali mais do que preocupado com o edifício em si, mas estar preocupado com as pessoas, com o lado humano, gerou uma sensação de que há uma esperança de que não é só construir estradas, não é só construir pontes, que é muito importante, mas é preciso ver as pessoas que estão relacionadas e correlacionadas com esses objetos materiais. Eu penso que esses elementos todos dão uma esperança de que, bom, parece que podemos nos reencontrar, o tal reencontro que eu falei. Portanto, a questão é, isto vai ser por quanto tempo? Eu acho que depende de muitos fatores. A estabilidade dentro do Partido Frelimo tem efeitos importantes para, enquanto for o partido no poder. A estabilidade da Frelimo é muito importante para a forma como o presidente Nunes e a Frelimo vão lidar com todos os outros processos. E eu lamento, de facto, que o presidente da Câmara, o líder da Renamo, neste momento não está a ajudar muito nesse processo. Há pessoas que fazem análise que o presidente da Renamo está habituado a ter um inimigo. Durante os últimos 10 anos, esteve habituado a ter um inimigo com quem se podia confrontar com veemência e materialmente. E que de repente percebe que já não tem um inimigo. Então já ele próprio perde a noção e a capacidade de como lidar com esses processos. E eu acho que vamos ter uma fase um pouco crítica neste. Qual é o risco dessas visitas que o presidente, ou colocando de outra maneira, não há um risco de se confundir com populismo, as ações que o presidente Nunes faz? Este país precisa de populismo também? É assim. Há uma coisa que politicamente não pode ser recusada. Lacama representa um grupo de moçambicanos, cidadãos moçambicanos, uma faixa de cidadãos moçambicanos considerável. E isso, em democracia, tem uma medição, tem uma balança. São os resultados eleitorais. Portanto, significa que não é possível isso ser ignorado. Portanto, não há como ignorar Lacama como um ator político com o qual não se pode pensar em construção de democracia e de um Estado moçambicano neste momento com a sua exclusão. Não é possível. Eu penso que ele está a usar duas estratégias. Uma são as pessoas que uns chamam mal esclarecidas, outros chamemos o nome que quisermos. Uma parte deles são eleitores dele, que votaram em consciência nele. Pelo menos votaram nele sabendo que estavam a votar nele. Portanto, tu não podes ignorar isso. As pessoas não podem ignorar isso. E essas pessoas são... Ele no momento usava uma estratégia. Era uma estratégia de pressão militar. Era uma estratégia de pressão militar. Através dos seus homens, ele fazia uma pressão. Neste momento, ele está a usar através de uma pressão humana. Os seus seguidores são a sua nova arma para fazer a pressão e conseguir obter o que ele entende que deve obter junto da Frelimo e junto do presidente Nunes. Repara as expressões como que foram feitas durante o comício. Nós podemos marchar, podemos ir ao gabinete do governador. Portanto, ele usa
essas pessoas, essas massas que a gente assiste, como armas de arremesso contra o poder vigente, para forçá-la a negociar e aceitar. Para mim, isso só é uma estratégia que é muito perigosa. Compreendo-a e podemos estudá-la, mas ela é perigosa, porque gera expectativas nas pessoas. E essas pessoas, quando não verem as expectativas satisfeitas, e com a probabilidade de não serem satisfeitas, tal e qual como elas são colocadas, o que é que nos espera que vai acontecer? Não tenho respostas para isso. Mas temos um problema. Claramente. A mim me faziam uma pergunta, algumas pessoas, ainda durante a fase eleitoral, quando nos últimos dias da Câmara aparecia, e diziam assim, vamos ter guerra. Isso vai dar guerra. Se a Câmara perder eleições, vamos ter guerra. Vamos ter guerra. E eu dizia assim, eu não tenho a certeza se a fase de conflito inicial que nós vamos ter neste país vai ser uma fase puramente militar. Eu acho que a Câmara tem balas humanas neste momento, que as pode usar como armas de arremesso para fazer as pressões.